Eleições Regionais de A Entrevista. Seja bem-vindo a mais uma entrevista que vem no âmbito da pré-campanha rumo a 4 de fevereiro, às eleições regionais. Hoje temos connosco Nuno Rolo, candidato pela Ilha Terceira pelo LIVRE, a quem eu desde já cumprimento e agradeço a disponibilidade em estar connosco. Muito obrigado e agradeço a todos os ouvintes que tenham a disponibilidade para estar agora aqui a ouvir esta nossa breve entrevista e obrigado pelo convite. Nuno, se calhar começaríamos por falar do LIVRE, do partido em si, que tem aqui algumas diferenças, diria eu, em relação a outros partidos. Em primeiro lugar, não é o LIVRE que anda atrás das pessoas, são as pessoas que se candidatam pelo LIVRE, portanto, entre aspas, são livres. O LIVRE tem esta relação diferenciada, é isso que marca aqui a diferença do LIVRE em relação a outros partidos? Eu acho que sim. Efetivamente é uma se calhar das principais diferenças, portanto, ao contrário se calhar de outros partidos que andam atrás das pessoas que os possam representar, o LIVRE efetivamente definiu quais é que são os seus pilares e quais é que são os seus principais pontos e vai obviamente mexendo e evoluindo à medida que as pessoas participam, portanto é um partido altamente participado e altamente colaborativo. E basicamente temos nos nossos próprios estatutos para promover cada vez mais esta proximidade para com os cidadãos e para com as pessoas. Portanto, o LIVRE na realidade serve quase como uma plataforma para qualquer pessoa que se queira candidatar a estas eleições, que tipicamente só os partidos políticos é que o podem fazer, ou as coligações. E portanto o que nós temos é então um processo de primárias abertas a todos os cidadãos que se identifiquem minimamente com os nossos ideais e com os nossos princípios e, portanto, essa será efetivamente uma maneira, ou é uma das maneiras diferentes que o LIVRE tem de fazer política e acho que por aí já somos completamente diferentes de todos os outros partidos, independentemente de serem mais à esquerda ou mais à direita. Depois, obviamente, somos um partido de esquerda com ideais e na altura identificámos-nos desde o início da nossa fundação como sendo no centro da esquerda, portanto no meio da esquerda, portanto não somos extremistas, mas também não estamos perto do centro, e temos obviamente alguns pilares como o ambiente e o europeísmo e sermos uma esquerda progressista como principais pilares do LIVRE. O LIVRE é um partido que eu diria que é realmente, verde e ecologista, não é? Portanto, esse é o rumo do partido. Uhum. Muitas das vossas campanhas e para quem, por exemplo, para os nossos ouvintes que circulam pelas ruas, encontram várias mensagens do LIVRE de combater as desigualdades, no meio ambiente, combater a emergência ecológica. Essa realmente é o rumo do LIVRE, é este. Portanto, englobando aqui todas as áreas, uniformizar isto para que realmente acabem as desigualdades, tenhamos algum cuidado com o meio ambiente. É este o papel do LIVRE na sociedade? Sim, eu acho que o LIVRE, e não querendo estar aqui propriamente a mandar farpas para outros partidos, mas pronto, existem partidos que são muito... ou as suas principais bandeiras são efetivamente só a questão da ecologia e dos animais. E nós, obviamente, também o temos, essa preocupação, e não podemos de todo, já nas anteriores eleições o fizemos e tínhamos como uma das medidas declarar o estado de emergência climática e ecológica nos Açores, e portanto, até o momento nada foi feito, e portanto, cada vez mais as alterações climáticas são um facto e cada vez mais esta emergência é ainda mais emergente, portanto ainda é uma emergência maior e portanto sim, essa é uma das nossas principais preocupações, mas temos outra vertente que é, nós tentamos sempre conjugar isto tudo também com o bem-estar da população, portanto obviamente que todas as nossas medidas, ou muitas das nossas medidas também se vertem por outros locais, como a habitação, como a saúde, como a educação, portanto as igualdades entre comunidades que são muitas das vezes excluídas ou que são minorias. Todos estes pontos são, obviamente, pontos onde o LIVRE procura marcar a sua presença e as suas medidas pautam-se muito por isto, por este equilíbrio entre a melhoria global da população e das comunidades e, obviamente, com o balanço do ambiente.
Há aqui eu diria uma novidade. O LIVRE nas últimas eleições concorreu a 2 círculos eleitorais, nomeadamente São Miguel e Terceira. Este ano concorre aos 10, portanto concorre a 9 ilhas e ao Círculo da Compensação. É sinal que o LIVRE cresceu nos Açores e eu perguntava-lhe que estratégias é que o LIVRE adotou para ter este crescimento e obviamente esperar certamente a 4 de fevereiro outro resultado diferente daquele que foi 2020. Bem, sim, o LIVRE tem crescido de forma muito sustentável, muito sustentada, fruto de, obviamente, do bom trabalho que eu acho que nós fazemos, que embora não tenha muitas das vezes a maior visibilidade ou não seja tão visível quanto outros partidos têm, efetivamente temos feito um bom trabalho e temos apresentado muita qualidade no trabalho que fazemos. Portanto, nós temos muitas medidas que a nível nacional, portanto, na Assembleia da República, foram aprovadas, embora e foram conseguido incluí-las nos orçamentos de Estado, embora na altura ali o Partido Socialista até tivesse maioria absoluta e não precisasse de nada, mas nós mesmo assim até conseguimos incluir algumas medidas nossas. E, portanto, tudo isto é fruto daquilo que nós consideramos um trabalho sério que constantemente fazemos e, portanto, finalmente conseguirmos concorrer a todos os círculos é uma tentativa de continuar a fazer esse bom trabalho e mostrar que estamos vivos, estamos aqui e ainda não entramos na Assembleia Regional dos Açores, mas queremos entrar e, portanto, o esforço é esse. Portanto, houve aqui um esforço da parte do LIVRE de conseguir realmente montar estas listas todas para conseguir, da melhor forma possível, dar a oportunidade a todos os cidadãos, neste caso a todos os açorianos em todas as ilhas, de poderem votar livre. Foi uma das críticas ou uma das coisas que nos chamaram a atenção nas eleições anteriores. Houve pessoas que queriam votar livre e que não tiveram essa oportunidade porque nós não concorremos nesse círculo e, portanto, este ano desta vez não quisemos defraudar essas pessoas também e dar esta alternativa aos outros partidos e, portanto, o LIVRE vai estar em todas as listas de voto, por todos os círculos, e assim não há desculpa para não votar no LIVRE. Antes de passarmos aqui a medidas e a reivindicações do LIVRE e preocupações também, fazia-lhe uma pergunta mais de âmbito pessoal. Qual é a diferença que os eleitores da Ilha Terceira vão encontrar no candidato Nuno Rolo, se for eleito deputado de Nuno Rolo no Parlamento Regional? Bem, se for eleito, para já ia ser uma surpresa enorme, para começar. Sendo muito sincero, portanto, e face àquilo que tem sido, não acredito que consiga ser eleito pela Ilha Terceira. Isto sendo muito, muito sincero. O que é que podem esperar? Se efetivamente esse milagre da democracia acontecer, e obviamente seria extremamente importante, iriam poder contar então com alguém que acho, e quem me conhece entra muito, sabe que eu tipicamente sou muito de me conseguir pôr nos pés das outras pessoas e ver mais do que um lado dos problemas e das situações. E, portanto, aquilo que podem esperar é efetivamente alguém que vai defender a Ilha Terceira, iria defender a Ilha Terceira na Assembleia, não obstante de sabermos que a ideia de uma Assembleia Regional da ALRA será, obviamente, o desenvolvimento dos Açores como um todo, e, portanto, obviamente que há de haver situações que não conseguimos ou que não iremos conseguir combater as coisas, e São Miguel irá ganhar muitas das vezes, muitas lutas, já sabemos que isso costuma ser assim, mas vão ter certamente alguém que não vai parar de tentar defender a Ilha Terceira e os Açores como um todo, embora atualmente não esteja aí a residir, mas foi efetivamente uma ilha que me acolheu e umas pessoas que me acolheram de forma muito, muito generosa durante esses 2 anos que aí vivi e, portanto, estão no meu coração e portanto, vão poder contar com tudo de mim e, neste caso, com defender tudo o que é as ideias que o LIVRE tenha, sejam elas as que estão neste momento expressas no nosso manifesto eleitoral para estas legislativas, sejam aquelas que eventualmente possam também afastar mais a nível do programa completo a nível nacional, que muitas das vezes também conseguimos, obviamente, extrapolar algumas medidas para aqui. Mas, portanto,
podem esperar alguém que vai defender a população, que vai defender a melhor saúde, melhor educação, melhor condições para acesso à habitação, uma maior mobilidade dentro das ilhas e, portanto, tentar cada vez mais diminuir esta diferença e a pobreza que existe nos Açores. Portanto, esse há de ser o foco. O Nuno já tocou em alguns pontos, alguns setores que nós vamos certamente abordar no que resta. Perguntava-lhe só, e já agora também destacou um ponto importante, é que já não reside nos Açores e felizmente os meios tecnológicos permitem-nos, mesmo à distância, fazer esta entrevista e colocar também o livro na voz da terceira. Já agora, e antes de também passar aqui a alguns setores que o Nuno referiu, o LIVRE é um partido que não esteve representado na última legislatura nos Açores. Perguntava-lhe como é que o LIVRE viu o chumbo do orçamento regional naquilo que foi este último ano, este restinho de 2023, que foi bastante atribulado aqui na Assembleia e na região, de uma forma geral. De um modo geral, vimos quase, não diria se calhar com alguma naturalidade, sendo sincero. Portanto, acho que desde o início que nós sentimos que toda aquela, ou seja, muito se falou na altura da geringonça que o PS montou com alguns partidos de esquerda em 2015, a nível nacional, mas depois, obviamente, isto aconteceu e, portanto, também aqui nos Açores, mas mais à direita. E obviamente que pareceu-nos sempre que a coisa poderia não ir até ao final da legislatura e, portanto, que seria provavelmente difícil manter muito daquilo que seriam as ambições de cada um destes partidos que compunham ali aquele acordo parlamentar, aquele acordo ali a nível da direita entre aqueles vários partidos, poderia ser algo que não iria ter um fim. E, portanto, nós sempre vimos isto como algo que poderia acontecer a qualquer momento, e, portanto, de alguma forma não nos surpreendeu, e é um sintoma de que realmente este governo PSD não estava a fazer um bom trabalho e que não estava efetivamente a conseguir encaminhar as coisas. Estava demasiado dependente, demasiado preso, com partidos um bocadinho mais extremistas, com partidos também, como é o caso da Iniciativa Liberal, muito focada na liberdade do mercado, e isso não funciona em regiões como os Açores. Regiões como os Açores não podem estar 100% dependentes daquilo que o mercado dita ou deixa de ditar. Não faz sentido. Estas medidas da direita, obviamente, não iriam durar muito tempo. Era uma questão portanto, para o LIVRE podemos dizer que à partida, quando viram esta coligação formar governo com acordos de incidência parlamentar, o desfecho seria este, mais ano, menos ano, mas antes de terminar a legislatura. Era esse o ponto de vista do LIVRE? Sim, era um bocadinho, sim. Muito bem. Se chegassem ao fim seria, lá está, poderia ser, era um sinal de que pouco ou nada se teria feito e, portanto, fizeram uma passeata pela Assembleia e, portanto, não tinham entrado aqui em modo pacto não agressão, mas a partir do momento em que houvesse a tentativa do PSD fazer certas determinadas coisas que não agradassem dos parceiros, obviamente que a coisa iria correr mal e, portanto, nessa perspectiva, acho que era expectável. Muito bem, Nuno, falou aí pelo meio e agora falando de setores que podem ser melhorados, trabalhados ou mantidos, sabe-se lá, falou na mobilidade aqui dos açorianos interilhas, já aqui pela nossa entrevista. Recordo que, entretanto, desde as últimas eleições foi criado algo, por exemplo, no transporte aéreo, que foi a tarifa Açores. Já foram aprovadas, por exemplo, na mobilidade para quem nos visita no setor do turismo, as taxas turísticas, que ainda não estão todas implementadas, mas aí vem em 2025, salvo algo em contrário. Que visão tem, por exemplo, o LIVRE para aquilo que é a mobilidade dos açorianos, não só interilhas, mas já agora daquilo que é a ligação com o exterior também? Sim, pronto. O LIVRE tem vindo sempre difundido ou procurar, lá está, aliar as duas coisas. Por um lado, a mobilidade suave, portanto, garantir que as pessoas se conseguem deslocar facilmente e praticamente sempre que necessitam, obviamente, para qualquer lado. E, portanto,
e aliar a isso, obviamente, todos os cuidados com o ambiente, etc. Portanto, todo esse ponto é o que nós queremos. E, portanto, a ideia muitas das vezes poderá passar, ou irá passar por procurar reconfigurar o desenho urbano para dar prioridade ao espaço público e à mobilidade solar. Portanto, nós temos que procurar tirar o máximo possível os carros dos centros das cidades, etc., e eventualmente reconfigurar muito do que é o acesso a esses grandes centros, e, portanto, e promover tanto um melhor sistema de transportes coletivos públicos, tendencialmente gratuitos, obviamente que nem sempre será possível, mas, portanto, essa seria obviamente uma meta, que sejam confortáveis e ajustados às necessidades dos utentes. Portanto, tem que-se obviamente perceber de alguma forma quais são os trajetos com mais procura, quais são os horários com mais procura, tentar garantir que tudo isto tem resposta e que todas estas quais os pontos de principal interesse. E, portanto, e isto obviamente estou a falar mais numa perspectiva da melhoria da qualidade do serviço de transportes públicos, até mais para os residentes propriamente dito do que para o turismo, ok? Inclusive nós achamos que o turismo temos que ter aqui um bocadinho de algum cuidado e não podemos estar aqui a usar o turismo como vamos promover e vamos aumentar o turismo, porque isso também traz outros impactos que poderemos eventualmente falar mais à frente, se houver oportunidade. Depois, por fim, nós defendemos que a SATA se deve manter na esfera pública, ok? Portanto, não nos faz sentido haver uma privatização da SATA, e a própria Atlantic Line também deverá ser estendível a todo o arquipélago para conseguir dar melhor resposta às necessidades que existam do ponto de vista de mobilidade aérea e marítima. Portanto, estes são assim os principais pontos que nós temos nesta questão da mobilidade e dos transportes, sendo e sabemos do problema que os meios aéreos e marítimos têm do ponto de vista ambiental, dos impactos que eles têm, são altamente poluidores. No entanto, também sabemos que não podemos isolar o arquipélago e, portanto, obviamente que temos que conseguir de alguma forma dar resposta a essas necessidades. Okay? Mas acho que do ponto de vista do turismo deveríamos ter aqui algum cuidado. Pegando naquilo que está a dizer, e sendo o LIVRE um partido claramente ecologista, mas também não é, digamos, radicalista, há aqui que cria o bom senso, é isso que nos está a querer dizer? A ideia é essa, sim, e se calhar até puxando aqui um outro tema, e nós não temos este ponto no nosso manifesto, obviamente, não é uma questão, mas, por exemplo, existem partidos que defendem radicalmente e quase de um dia para o outro o fim das touradas. Obviamente, numa ilha como a Terceira, com a tradição que tem, nós temos que ser um bocadinho mais cuidados neste tipo de situação, e acho que temos que olhar muitas das vezes para aquilo que efetivamente são as prioridades, e portanto, obviamente que para o LIVRE nós não queremos o mal de nenhum animais, sejam eles touros, cães, lagartos, mas também achamos que não é uma tourada à corda ou que não é propriamente uma prioridade face a outros problemas que nós temos. E, portanto, é um ponto que não vão encontrar no nosso manifesto, portanto, coisas relacionadas com o fim das touradas ou com os espetáculos tauromáticos, o que quer que seja. Obviamente que temos quem o defenda, temos esse interesse que mais tarde ou mais cedo este tipo de espetáculos que maltratam os animais ou que acabem, mas obviamente que a comparar com os problemas que existem hoje em dia na saúde ou na educação, não são todos prioritários, obviamente, e portanto, numa ilha com a tradição como a Ilha Terceira tem, não faz todo o sentido, estaria já a matar com metade, se calhar, do meu potencial de eleitorado, dizer que uma das coisas que eu quero fazer é acabar com as touradas à corda, e portanto, obviamente, isso não faz parte daquilo que o LIVRE defende neste momento e está longe de ser prioritário. Mas isto só para dar um bocadinho de exemplo da tal ideia de bom senso, ok, sim senhor, isso poderá acontecer e se calhar mais tarde ou mais cedo as touradas, no modo geral, irão acabar. Acho que de uma forma natural, cada vez mais há de haver pessoas a desinteressarem-se e a deixarem de ver aquilo como um espetáculo tauromáquico e começar a ver mais como uma atrocidade aos animais, e aqui até se calhar refiro mais às touradas em praça. Mas lá está, eu acho que é daquelas coisas que vão
naturalmente começando a perder o interesse, e então nessa altura poderá já fazer sentido terminar. Até lá, acho que seria forçar demasiado algo que iria ter, se calhar, até mais impactos negativos do que propriamente positivos. Este foi um parênteses interessante da sua parte, nomeadamente naquilo que toca aqui à Ilha Terceira, que realmente é uma área que diz muito a muitos aficionados. Voltando um bocadinho atrás aos transportes, apesar do livro estar mais à esquerda, vê com bons olhos, por exemplo, a aquisição de um barco elétrico para transporte de passageiros e viaturas interilhas, que foi algo que apareceu agora nesta legislatura. Ainda não está implementado, obviamente está a ser construído, mas claro, um dia cá chegará. Exatamente. Sim, ou seja, hoje em dia esse tem sido um dos processos de reconversão que tem havido a nível dos transportes públicos, é um bocadinho isso, portanto a passagem aos híbridos, aos elétricos, também existem alguns a gás, pronto, tem havido aqui algumas situações nesse aspecto, e portanto obviamente tudo que de alguma forma possa diminuir a pegada de carbono que é libertada, é visto com bons olhos pelo livro, sim. Um dos problemas que os Açores têm de uma forma geral, e em particular também a Ilha Terceira, tem sido o problema demográfico, portanto as pessoas andam, eu diria, entre aspas, a fugir das ilhas, e a Ilha Terceira não é exceção. Como é que o livro olha para esse problema? Ou que medidas podemos adotar para contrariar este problema? Com certeza. O livro acha que, e nós defendemos e temos algumas medidas no nosso manifesto relativas a isso, acho que temos que nos focar um bocadinho mais naquilo que é a comunidade local e aquilo que é a economia local das próprias ilhas e dos Açores. E, portanto, temos que começar a promover mais a utilização do setor cooperativo e solidário. Portanto, existem demasiadas parcerias público-privadas que, se fossem com cooperativas que tipicamente não têm, portanto, o foco no lucro da mesma forma que tem uma entidade privada, portanto seria muito mais fácil e muito melhor para a comunidade local. E, portanto, toda esta prioridade em torno dos produtores locais, garantir que essas carreiras são valorizadas. Portanto, há aqui uma situação como o ser agricultor ou ser pescador é visto muitas das vezes como aquela profissão pobre de refúgio de quem saiu da escola, de quem não terminou os estudos, de quem etc. Portanto, tudo isto são coisas que levam a que as pessoas queiram sair, e para sair muitas das vezes acontecem de forma muito simples. Eu vou querer continuar os meus estudos, eu não tenho este curso ou esta área de formação em nenhuma das minhas ilhas, ou em nenhuma das ilhas, ou eventualmente até posso ter em São Miguel, mas mais tarde ou mais cedo acabo por vir para o continente e já que estou no continente é mais fácil encontrar trabalho no continente. E, portanto, nós temos que aprofundar um bocadinho mais aquilo que são as necessidades locais e a economia local. Uma das coisas que nós falamos também poderá ser feito aqui é, portanto, fazer algumas experiências com moedas complementares, portanto, chamadas moedas locais, okay? O nome depois aqui obviamente terá que ser trabalhado, mas portanto, trabalhar coisas que permitam dinamizar mais a economia local e não estarem tão dependentes do exterior, e não usarmos, que é outro caminho que também acontece muito, é muito visto os produtos e a marca Açores é exportável, é só para fora. Nós devíamos também conseguir promover o consumo desses produtos de forma mais regular internamente. E, portanto, garantir que a população não precisa de sair com tanta regularidade. E hoje em dia, até, fruto destas novas tecnologias, como já falámos há bocadinho, que permite-nos fazer estas entrevistas de forma remota sem termos que estar aí, existem também muitas empresas hoje em dia que já assumem isto, e, portanto, nós devíamos também conseguir promover, e nem toda a gente obviamente precisa ser programador informático ou isso, mas existem muitas carreiras técnicas e de diferentes áreas, que hoje em dia se calhar já existem empresas que tanto contratam nos Açores, como contratam nos Estados Unidos, como contratam noutro sítio qualquer, desde que a pessoa tenha o talento ou tenha as características que são necessárias, e portanto, e sem necessitarem que as pessoas depois andem constantemente a deslocar e tenham que mudar de vida. Portanto, este é o tipo de coisas que nós
vamos procurar dinamizar, portanto, é criar medidas para melhorar a economia local, portanto, transformar também os orçamentos participativos numa forma menos competitiva como a que está atualmente. É muito aquela concurso de ideias e estamos ali a ver quem é que tem a melhor ideia, etc. Pronto, as coisas têm que ser um bocadinho diferentes, tem que haver um processo deliberativo melhor, puxar mais as pessoas a votarem e a participarem efetivamente nestes processos, porque lá está, às vezes não é só uma questão de uma boa ideia, qual é que é a ideia que melhor se adequa àquilo que é necessário, e às tantas estamos a investir dinheiro destes orçamentos participativos naquela ideia que por acaso foi mais votada, mas se calhar não era a mais necessitada. Portanto, todo este trabalho de aprofundar aqui também um bocadinho esta democracia, eu acho que faria com que as condições nas ilhas melhorassem e as pessoas não tivessem tanta vontade também de sair. Falou aí num ponto interessante, que é o facto das pessoas não se reverem se calhar tanto na política, se calhar por vários motivos, dos motivos que referiu. Nos Açores e em 2020 mais de metade da população apta a votar não votou. Como é que o LIVRE olha para isto e já agora de que forma o LIVRE pode angariar aqui destes mais de 120 mil açorianos que não votaram em 2020, que possam alguns deles votar no LIVRE? Bem, por um lado, era precisamente isso. Esperemos que tenha sido porque o LIVRE em 2020 não esteve em todos os círculos e este ano já estamos e, portanto, esperemos que isso seja uma das justificações e que, efetivamente, haja pessoas que até gostavam de ter votado no LIVRE, mas ele, como não estava no boletim de voto, não foram lá. Por outro lado, nós queremos, efetivamente, e essa se calhar também é uma das diferenças, nós falamos... Todos os partidos que quando chegam a estas alturas dizem e promovem, venham votar e tal, e não sei o quê, e vamos acabar com a abstenção e queremos acabar com a abstenção. A realidade é que depois, durante os 4 ou 5 anos, dependendo daqui das eleições em questão, nada se faz para mudar nem o sistema de voto, nem o sistema de como os votos são contados. Felizmente aqui nos Açores até já existe um círculo de compensação que ajuda aqui a um bocadinho de menor desperdício dos votos, mas a realidade é que de modo geral, a população já não sente isto como um direito que adquiriu com o fruto do 25 de Abril e de acabar com todas aquelas ditaduras e que realmente o voto vai decidir o caminho. Portanto, cada vez mais as pessoas não estão a sentir que sentem que os partidos são mais do mesmo, independentemente se é um PS, é um PSD, portanto, acham que são todos iguais, andam todos à procura do mesmo. E acho que basta olharem para a forma como o LIVRE tem estado, como o LIVRE tem trabalhado, para aquilo que é os programas e os manifestos que o LIVRE tem feito para as diversas eleições e podem facilmente fazer um comparativo com os outros e verem que trabalhamos e que fazemos as coisas de maneira diferente dos outros partidos. Somos o único com primárias, como já tinha referido há bocado, primárias verdadeiramente abertas. Não há lista nenhuma em que os principais candidatos não tenham sido submetidos a este processo de primárias e a um processo de votação e, portanto, não há aqui direções a decidir é o fulano X ou o fulano B porque é mais meu amigo que o outro. Não há estas coisas aqui. Portanto, e com isto nós queremos, obviamente, depois também é reflexo em algumas das nossas medidas. Portanto, já falei nesta questão dos orçamentos participativos serem um bocadinho diferentes, ter que se mudar um bocadinho aqui este paradigma. Também a questão das assembleias cidadãs é algo que nós também temos defendido já há vários anos. Portanto, existem muitas das vezes situações estruturais ou decisões estruturais e de extrema importância que não devem ser tomadas só pelo governo ou só por votos na Assembleia, deveriam ser levadas aos cidadãos com todos os seus requisitos levantados, sejam por agências ambientais, sejam por o que é que seja, dependendo aqui do projeto ou da questão a decidir, né? Portanto, mas ter as coisas todas e confiar que as pessoas que vivem nos sítios, as pessoas que moram nos locais, têm a capacidade de decisão e conseguem perceber o que é melhor para elas, ok? E, portanto, este conceito da Assembleia Cidadã é algo que nós devemos e vamos, obviamente, tentar fazer com que cada vez mais apareça
e que possa vir a ser uma forma de trazer cada vez mais os cidadãos para junto da política e para aquilo que é o mais importante, que é a tomada de decisões. E não sentirem só que de 4 em 4 anos têm que ir votar, meter lá alguém, sentirem que o voto muitas das vezes, se calhar, nem é contado para nada, e, portanto, isso são coisas que nós, obviamente, queremos mudar e queremos acabar. E pensarem que eu não vou votar no LIVRE porque, se calhar, sou só eu, também não é um bom caminho, porque se toda a gente pensar assim, se calhar, realmente não temos votos nenhuns e não vamos conseguir eleger, mas se calhar, se houver mais pessoas a pensar o mesmo, mas chegarem lá e efetivamente votarem no LIVRE, se calhar até conseguimos eleger e realmente o voto até foi útil, ok? Portanto, esta questão de às vezes votarmos num partido só porque achamos que os outros não têm condições para lá chegar, acho que é algo que tem de porque senão depois geram situações como a que aconteceu a nível nacional, de termos uma maioria absoluta porque toda a gente focou muito o voto no Partido Socialista com medo da extrema-direita, né, do crescimento da extrema-direita, e depois acabámos com outra coisa que também não funciona, como se pode constatar, que são regimes absolutistas e, portanto, com governos de maioria absoluta, pelos vistos, também não funciona. Portanto, votem em consciência, leiam os programas, leiam os manifestos, vejam efetivamente aquilo com que se identificam e votem em consciência. Essa é que é o apelo, e acho que não há aqui o conceito do voto útil. Portanto, votem naquele partido com que realmente acham que se identifiquem. E pronto. Nuno, basicamente vou tocar agora aqui num ponto que é mais relacionado efetivamente com a Ilha Terceira e que lhe diz algo, porque também participou do mesmo. Como é que viu toda a confusão em torno do Terceira Tech Island? Como eu até tive a oportunidade, e na altura ainda não estava em risco, portanto o projeto Terceira Tech Island, obviamente, e aqui há que dar algum crédito, ou todo o crédito, na realidade, ao Partido Socialista, que estava na altura no governo, por ter criado esta iniciativa e este projeto. O projeto em si, daquilo que é a minha avaliação global, acho que para uma primeira fase estava bem montado, portanto, havia a questão de habilitar, de formar pessoas nestas áreas, portanto, tecnológicas, portanto, futuros programadores. Obviamente nem toda a gente pode ou tem a capacidade para ser programador, ou quer, portanto, obviamente isto não vinha resolver os problemas de todos os açorianos, mas obviamente abriria aqui outras novas portas. E em alguns, de um modo geral, eu acho que era um bom projeto, acho que estava a correr bem. Eu acho que estava a entrar ali numa fase em que faltava as etapas seguintes, porque o que estava a acontecer atualmente é formar, e depois muitas das empresas que supostamente iriam contratar têm depois o problema a seguir, que é não vão conseguir contratar toda a gente se a fábrica continuar constantemente a debitar novas pessoas, né? Portanto, não vai conseguir contratar todas, a menos que o seu próprio volume de negócios também aumente, né? Portanto, o seu próprio caudal de trabalho aumente. Portanto, acho que faltou depois aqui uma segunda parte, que era efetivamente como é que estas empresas que estavam-se a sediar na Terceira, que estavam algumas delas a trazer pessoas, inclusive do continente, para viverem lá e estarem lá como elementos mais séniores e gestores dos trabalhos nesse local. Faltava depois como é que estas empresas conseguem também aumentar a sua capacidade de trabalho. Como é que poderia eventualmente ajudar o próprio governo regional no seu processo de transformação digital? Como é que poderiam eventualmente ajudar as pequenas e médias empresas existentes nos Açores a entrarem cada vez mais numa transformação digital e a terem as suas aplicações, os seus sites, as suas necessidades tecnológicas resolvidas? E, portanto, faltou um bocadinho, se calhar, essa parte. Portanto, na sua opinião, obviamente, já agora... com a mudança aqui de governo, é mais uma vez aquilo que nós no livro muitas das vezes, e falamos na questão sempre da convergência, e eu acho que é onde nós em Portugal também pecamos muito, mudam-se aqui as cabeças e, portanto, tudo o que estava feito para trás, fosse bom ou fosse mau, não foi feito por esta cabeça, é para matar e vamos criar coisas novas, muitas das vezes quase similares ao lado, e, portanto,
aquela ideia de continuidade morre e, portanto, também isso deveria ser diferente. Portanto, os processos têm que ser montados e não podem estar dependentes se é tanto o partido A ou o partido B que lá está. Há certos determinados processos que deveriam ter continuidade independentemente disso. Na sua opinião, já agora, pegando no Terceira Tech Island e também, por exemplo, no Terinov, onde também é uma incubadora de empresas e outras startups que existem por aqui, faltou, por exemplo, informatizar áreas como a saúde ou a educação para potenciar melhor quem sairia, os candidatos que saíam destes cursos? Sim, é assim, esta é uma área na qual eu trabalho, portanto, o próprio trabalho, portanto, nesta área de informática, portanto, sou programador. Eu fiz uma boa pesquisa, então. Que me levou à terceira, portanto, foi precisamente este projeto, Terceira Tech Island, e efetivamente há muita coisa no setor público que, às vezes, mais do que não terem os sistemas, muitos desses sistemas não estarem tão interligados e, portanto, muitas das vezes há a dificuldade de, se isto acontece ali e eu a seguir tenho que ir a um outro sítio qualquer para tratar de uma outra coisa, quando eventualmente aquilo às vezes bastava ali uma ligação qualquer. E, portanto, há efetivamente muito para fazer ainda neste processo de modernização, principalmente a nível do Estado, não é só, certamente, no governo regional, também a nível nacional. Portanto, há muito trabalho a fazer nessas áreas, há muita coisa para fazer. E as próprias empresas. Portanto, imaginem o que seria, efetivamente, haver aqui algum apoio para que estas empresas tecnológicas pudessem, de alguma forma, ajudar a pequena loja que existe ali na Praia da Vitória ou que existe em Angra, poder ter o seu site de forma minimamente mais segura e a ser publicitado e a ser efetivamente bem trabalhado. E, sei lá, 2 para amanhã, ok, eu não tenho tantas vendas a nível local, mas se calhar tendo um site que possa chegar ao outro lado do mundo, se calhar vou começar a conseguir exportar algum do trabalho que eu faço para fora, sem que as pessoas também tenham que vir de propósito à Ilha Terceira comprar ou adquirir aquele tipo de materiais ou aquele tipo de produtos que estão a ser feitos. Portanto, obviamente que isto pode não funcionar para todos os produtos, mas lá está, há aqui muita coisa que poderia ser, que, neste passo de transformação digital que cada vez mais avança e com inteligências artificiais e etc., cada vez mais tem podia ser potenciado. Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor e não como um entrave. Portanto, temos que usar para nos ajudar e para que cada vez haja mais tempo livre para fazermos o que queremos e o que gostamos e cada vez conseguimos fazer mais trabalho trabalhando menos. Olha, e por falar em tempo, o tempo voa também e a verdade é que já estamos aqui há algum tempo e caminhamos para o fim, temos cerca de 7 minutinhos, mais ou menos. Eu pedi-lhe, e usando aqui se calhar alguma capacidade de síntese, que principais pilares é que o livro pode aplicar na Ilha Terceira? Ok, principais pilares. Eu acho que é reforçar o Serviço Regional de Saúde. Eu sei que não é específico, mas obviamente que quando estamos a falar nisto, estamos a falar de garantir que em todas as ilhas temos o mínimo de serviços, temos médicos de família, temos os serviços funcionais, temos as diferentes unidades e as diferentes... Não podemos estar, e eu acho que isto é tão chato para uma pessoa que está com uma determinada doença ou com um determinado problema e para os próprios familiares que muitas das vezes os acompanham, terem que vir, sei lá, do Corvo ou da Terceira ou de onde quer que seja para ir para São Miguel ou eventualmente para virem para o continente porque determinada especialidade não existe, porque o tempo de espera é maior e então tem que se deslocar para outro local. Portanto, acho que um reforço do Serviço Regional de Saúde, seja no ponto de vista de melhorar as carreiras de quem lá trabalha, mas também reforçar as ilhas com outras valências, se calhar é mais fácil isto, obviamente há coisas que depois teriam que se ver, se calhar seria mais fácil deslocar os médicos e alguns recursos do que fazer deslocar os doentes, nem que sejam de forma regular, ok, de X em X tempo, nós sabemos que existe esta valência naquele centro de saúde ou naquele que não existia, mas todas as semanas ou de 15 em 15 dias está lá, e portanto se calhar é completamente diferente do que serem as pessoas a terem que se deslocar para outras ilhas ou para o continente à procura disso. Outra que eu acho que é importante, e essa sim, se calhar até mais específica aqui, é garantir
que é uma maior oferta pública daquilo que é a habitação com rendas justas. Portanto, o acesso à habitação acho que é um problema transversal. Na terceira não é diferente e temos efetivamente já há muitos anos um largo conjunto de habitações abandonadas à espera que seja feito efetivamente o avanço que é necessário fazer para colocar todas aquelas habitações a terem água, luz, gás, o que quer que seja, redes de esgotos devidamente ligados àquilo que será as redes existentes da ilha. Portanto, nós sabemos que aquilo estava muito isolado, portanto aquilo foi tudo feito de forma isolada e portanto é necessário garantir estas ligações e estas coisas, é necessário reabilitar provavelmente muitas daquelas habitações antes que elas entrem num estado ainda mais degradado do que já estão a ficar, porque senão, lá está, a cada momento que passa, cada ano que passa, o investimento vai ter que ser ainda maior e portanto cada vez mais será difícil aproveitar o que lá está. E portanto acho que tem que se começar a tomar uma decisão rápida relativamente a isso, começar realmente a operacionalizar rapidamente isto, essa área e poder, sem andarmos aqui a pesar demasiado e a deixar que os alojamentos locais e que o turismo inflacionem estas rendas e portanto garantir que elas são efetivamente de fácil acesso às pessoas que realmente precisam e que não têm as capacidades de adquirirem a sua habitação própria pelos meios ditos normais. Acho que esse é um dos pontos muito importantes. Eu diria que estes são, se calhar, assim, os principais pontos que possam tocar na Ilha Terceira. Relativamente, por exemplo, áreas marinhas protegidas que preocupam os pescadores, que acham que podem ficar com menos zonas para a área de pesca, por exemplo, como é que o livro olha para este problema? Problema Confesso ou não? Que era uma Atenção. das perguntas que eu queria ver se fugia. Queria ver se fugia a esta. Não. Sim, não, por um lado, obviamente o livro congratula-se com o aumento das áreas protegidas, porque efetivamente bate com os pilares do ambiente e proteção dos ecossistemas que nós defendemos. Por outro lado, nós percebemos essa preocupação dos pescadores. Agora, lá está, se calhar temos que pensar noutra forma de garantir que a pesca não é prejudicada, seja por encontrar outras zonas, seja por eventualmente incentivar de outra forma para que o custo não seja tão elevado também, porque eu lembro-me que uma das situações que se falou é que estavam a tentar também dar uma zona, mas que essa zona seria muito mais distante e portanto traria muitos mais custos aos pescadores irem para essas zonas pescar e, portanto, obviamente que se calhar terá que haver aqui um mecanismo compensatório nesse aspecto. Portanto, por um lado, o livro acha que é bem haver algum alargamento e, portanto, devem haver estas áreas protegidas e elas devem existir e devem ser. Por outro lado, obviamente, nós sabemos que a pesca é um setor extremamente importante nos Açores e achamos que também não deve ser totalmente penalizado. E, portanto, eu acho que temos que encontrar aqui a melhor forma de proteger o ambiente e os respectivos ecossistemas e ainda assim garantir que os pescadores não são prejudicados. Nuno, já falou sucintamente de habitação, já falamos um bocadinho de educação, saúde, passamos os olhos pelos transportes, mais tempo houvesse, mas pedir-lhe muito sucintamente como é que o livro olha para o caminho que os Açores e a Ilha Terceira em particular têm feito no que toca à agricultura biológica, que é algo que certamente o livro defende. E mais uma vez é o mesmo, ou seja, a agricultura biológica, portanto, é cada vez mais o garantir que usamos os recursos naturais que nos são disponibilizados sem prejudicar o ambiente, portanto, respeitar os seus ciclos de repouso, respeitar os tempos de crescimento das plantas e obviamente isto faz com que não haja uma produção massiva e intensiva, mas também faz com que a qualidade dos produtos seja melhor. Portanto, nós temos que garantir, mais uma vez, e obviamente como dissemos, um dos focos que o livro tem é dinamizar
a economia local. E lá está, se calhar muitas das vezes nós acharmos que não, ou se virmos que não há produção suficiente para exportar ou para exclusivamente exportar, seria certamente muito mais importante garantir que nas escolas, que nos nossos restaurantes, que em tudo o que é nos mercados e em todo o local onde efetivamente as pessoas adquirem os seus alimentos, tivessem alimentos de qualidade, tivessem alimentos produzidos na Índia Terceira, na Índia em questão, portanto, produtos de qualidade. E, portanto, isso é garantido, obviamente, os produtos de qualidade tipicamente serão garantidos, porque existe ali um conjunto de normas e um conjunto de padrões que a agricultura biológica tem que respeitar. Agora, muitas das vezes, se calhar, temos que ver que se estiver nas mãos de privados, o objetivo vai ser sempre o lucro máximo, e, portanto, entre vender com um lucro muito reduzido dentro da própria ilha ou exportar para países onde vão potenciar ao máximo esse lucro, obviamente isso é algo que nós gostaríamos de ver revisto e achamos que isto seria sempre muito mais sólido com cooperativas e, portanto, que não estão tão focadas no lucro e estão efetivamente mais focadas em garantir que produzem o bem para a comunidade. E, portanto, esse é um dos focos. Sim, a agricultura biológica, sim, a utilização disso, isso muito a nível local para garantir que há o mínimo de dependência externa. Portanto, só assim também podemos potenciar e garantir que o agricultor, no meio disto, não é prejudicado, porque muitas das vezes o que acontece é precisamente isto. É comprado ao agricultor a um preço ligeiramente acima do preço de custo e depois é vendido lá fora a um preço exorbitante e, portanto, toda esta margem cai para a empresa ou para quem comprou ou para estes intermediários. E, portanto, havendo aqui um force maior no uso das cooperativas e ter trabalho mais a nível da comunidade local e disto ser para o bem da própria comunidade, isto perde-se. O valor que é gasto e que é pago e etc. é sempre muito mais certo e muito mais alinhado aqui com aquilo que são as necessidades da comunidade. Nuno, mais tempo houvesse, agradeço-lhe uma vez mais a disponibilidade em estar a conversa com o Rádio Clube de Angra. Foi a conversa com Nuno Rolo, candidato pela Ilha Terceira pelo LIVRE. Obrigado. Eleições Regionais de A Entrevista.